Bom, pessoal, bom dia. 26 de setembro, 9 da manhã, horário de Brasília. Vamos fazer o nosso relatório inicial da semana, né? Tá um pouquinho nervoso. Eu não sou a pessoa correta para falar de geopolítica, apesar de ter alguns colegas que moram nesse momento na Ucrânia. Eu queria fazer alguns comentários a respeito do básico aqui, né? A ideia, vocês já têm muita notícia vinda da mídia, então minha ideia não é ficar aqui chovendo no molhado a respeito das situações, né? Eu queria pontuar algumas situações importantes e o que pode fazer diferença para nós do agro nessas novas decisões que estão sendo tomadas, né? O principal gráfico que eu queria mostrar para vocês é esse de 1990, onde a gente tinha o território russo, né? Compreendia todas essas áreas aqui. Deixa eu mudar de cor aqui. Então, Estônia, Lituânia, Letônia, Bielorrússia, Ucrânia e mais alguns países aqui do Mar Negro, né? Hoje existiu um recuo da área da região da União Soviética ou da Rússia nesse momento, onde eles perderam esses territórios aqui para a União Europeia, alguns União Europeia, outros não, né? E a região que está em pauta agora é essa de número 15 aqui. O que o mercado financeiro está falando a respeito dessa situação? Tem algumas divergências, né? Mas basicamente seria quando o governo russo tomou essa opção, ele queria anexar toda essa parte aqui da Rússia, né? Eu vou esquecer os nomes e os números, as datas aqui, mas vocês não se importam. O que importa aqui é a questão do conceito, né? Esse principal rio que passa dentro da Ucrânia, eles tentaram invadir Kiev e não foram bem sucedidos, mas conseguiram avançar nessas várias frentes aqui, né? Aqui é a Crimeia, que foi anexada há algum tempo atrás. O que está acontecendo agora? As forças da Ucrânia estão retomando esses territórios que foram ocupados. O que é importante para a gente saber? Amanhã eles vão ter o resultado dos referendos que anexam essas regiões aqui de forma integral, aonde esse território passa a ser um território russo. E a retórica do Putin nesse momento apenas é: se vocês fizerem qualquer atitude para agredir essa região que agora se torna Rússia, nós temos o direito de usar armas nucleares para poder defender, porque está na Constituição, né? E por isso a pressa do Putin de tomar esse tipo de atitude, fazer esse referendo o mais rápido possível, da mesma forma que ele fez na Crimeia, né? Então, uma agressão aqui seria tomada como uma agressão à própria Rússia. A gente sabe das retóricas, né? A gente sabe que o Putin perdeu a oportunidade dele, mas eu acredito nesse momento, se eu tiver uma opinião aqui, que ele não vai recuar. Ele não vai voltar atrás. E agora a gente tem que prestar atenção nas próximas consequências que virão a respeito das retóricas, né? Então, principalmente o Ocidente não se pronunciou a respeito das informações e nós temos ainda amanhã para sair o resultado o resultado principal dos referendos, né? Ele vai vir positivo, com certeza, porque isso aqui está sendo coercitivo, né? Apesar de saber que existem pessoas na própria Ucrânia que gostariam de fazer parte da Rússia, com certeza vai vir um resultado bastante interessante nas urnas dizendo que aqui é território russo. O nosso problema vai ficar exatamente daqui para frente, né? O que aconteceria caso a Ucrânia volte a tentar avançar novamente para os territórios que eram dela? Eu acho que isso vai acontecer. E a gente precisa prestar atenção aqui no agronegócio para duas situações mais importantes. Uma, em uma situação de escalada de guerra, como ficaria o fornecimento de fertilizantes para o Brasil principalmente, né? E outra, como a Rússia se comportaria com relação aos bloqueios que ela deixou aqui como um corredor humanitário, né? Dizendo aqui no Mar Negro, para transporte de commodities, né? Então, como seria se isso voltasse a ficar fechado, né? A gente sabe que a gente tem um corredor que pode ir através da Polônia, então não seria um problema muito grave em relação à exportação de commodities, né? Eu não sei as respostas, estou tentando dar o patamar geopolítico aqui principal dessas situações e o que a gente pode correr como risco. Vamos ficar atento, eu acho que é uma situação bastante
séria, né, bastante importante. Eu não acho que a gente deve sair para comprar fertilizantes o mais rápido possível, mas eu acho muito importante a gente tomar posições que possam nos prevenir em relação a alguma situação mais séria, né? Bom, então é importante a gente também considerar, não é uma situação de fim do mundo, né? E sim de agravamento, né? A gente, antes da guerra existe o comércio, né? Então, se a gente pegar os mais importantes importadores ou parceiros de negócios da Rússia, pegando bem a grosso modo aqui na internet mesmo, né? A gente vai ver que tem a China com 54 bilhões que não seriam afetadas, né? Essa aqui é a fonte de 2019, então a gente tinha uma foto de antes da guerra, depois posso ver uma depois, mas isso aqui basicamente não foi afetado. Essa da Alemanha basicamente é gás natural e petróleo, né? Que foi com certeza bastante afetado. Bielorrússia com certeza aumentou. E olha aqui que interessante, né? Estados Unidos, que agora está brigando pelo fornecimento de gás natural para a Europa. Então aqui existe um comércio em disputa, muito mais do que da questão bélica, né? A gente precisa prestar muita atenção. Aqui a gente tem Itália, Japão, França, Coreia do Sul. O que eu quero dizer com isso, né? Se a gente colocasse fertilizantes aqui também, ele não apareceria o Brasil nesse momento, mas antes da parte bélica existe a parte comercial, o que não nos deixa extremamente preocupados, né? Então pode mudar a forma de fazer negócios, mas não necessariamente a gente teria uma corrida urgente para a questão de commodities, mas na questão de fertilizantes, eles vão continuar exportando, eles precisam exportar fertilizante, que faz parte muito importante da cadeia de geração de divisas para a Rússia, né? Bom, em relação ao dólar index, né, a gente deixou algumas dúvidas sem querer na semana passada, mas vamos saná-las aqui conforme o passar do tempo, até porque é um gráfico novo, né? Então, a gente aqui nesse gráfico a gente basicamente mede a força do dólar em relação às principais moedas do mundo, ou seja, quanto mais para cima esse gráfico estiver, mais alto ou mais forte o dólar está em relação às outras moedas. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui, essa parte do vídeo, né, para mostrar isso de forma mais didática. Então, basicamente, se a gente utilizar as mesmas ferramentas ou as mesmas métricas que a gente utiliza para todos os gráficos ou para todos os mercados, que é exatamente aonde os grandes operam, a gente vai observar essa consolidação aqui embaixo, que foi rompida nesse momento, e depois possivelmente a gente vai ver um avanço para esses patamares de preço que deixaria o dólar com uma força relativa em relação às outras moedas, igual a agosto de 2001, que é bastante significativo. Eu acredito que esse momento vai acontecer. Se a gente for começar a colocar métricas, a gente teria daqui para cá mais 7% para avançar. Não quero dizer necessariamente que nós temos mais 7% para variar no câmbio, no real nesse caso, né? Mas eu queria plotar aqui as principais moedas do mundo para a gente ter uma noção visual de como que isso acontece. Então, principalmente em relação ao euro, né? Esse aqui seria a valorização do dólar, desvalorização do euro, né? Ou seja, a relação entre um e outro, descoladas cada um para uma parte. Em segundo, a gente teria aqui a libra esterlina, que tem uma desvalorização maior, depois a moeda japonesa, né? Depois a moeda sueca, enfim, depois o dólar canadense, que teria uma desvalorização melhor, até pela proximidade entre um país e o outro. Mas o que eu queria mais chamar a atenção aqui em relação ao real. Então a minha intenção aqui é não tentar complicar as coisas, mas aqui nessa linha verde nós temos o nosso real, né? Então, considerando que nós não somos uma das principais moedas do mundo e olhando de uma forma relativa, que é o que esse gráfico determina, né? A gente parou de desvalorizar em 2020, né? Então, talvez a gente tenha parado de ter problemas no câmbio antes das outras moedas. Então, você vê um efeito de 2020 para frente, todos de queda, né? Enquanto o real a gente vê, de certa forma, saudável aqui, né? Bom, em relação ao câmbio, né, fazendo nossas considerações, se a gente transplantar aquele gráfico lá, seria mais ou menos o que a gente viu nessa situação aqui, né? A gente seguiu conforme o combinado na semana passada, falando que a gente precisaria de um fechamento acima da casa dos 5,20, né? Então, foi o que aconteceu exatamente na sexta-feira.
e um dólar bastante rejeitado, assim que ele chegou na casa dos 5,10, o que pode ser um indício de cada vez mais forte um suporte aqui na casa dos 5,20, né? Então, se a gente observar alguns pontos olhando desde abril de 2022, né? Essa casa aqui, então testes abaixo da casa dos 5,20, conforme a gente havia dito, mas avanços de certa forma significativos para as casas superiores, né? Então a gente continua mantendo a nossa consolidação, conforme vocês já sabem, né? O que pode fazer com que em algum momento a gente leve o nosso câmbio à casa dos 5,80, né? Mas antes é preciso ele passar por 5,368 para a gente não ficar muito longo durante essa semana. Eu acho que ele deve sofrer esse tipo de ação, possivelmente dentro dessa semana. E o que eu queria chamar a atenção é um indicador que chama Volume Profile. Então, se a gente olhar a consolidação maior e olhar a consolidação menor, a gente vai ver algumas ações de preço tentando trabalhar na casa dos 5,50. Para quem precisa do câmbio mais alto, a gente conseguiria, caso ele venha a passar essas casas dos 5,38. Então a gente precisa de um fechamento acima da casa dos 5,38 para que depois ele vá atingir patamares mais elevados, aqui na casa dos 5,40, aqui na casa dos 5,50. Bom, em relação à soja, para a gente não se alongar demais no relatório, né, ele tem ficado de certa forma mais comprido, mas também mais, eu acho, mais completo, né, de certa forma. O que aconteceu na semana passada, a gente teve o toque na casa dos 14,89, onde a gente teve aquela grande oportunidade, né? Tenho certeza que ela foi aproveitada pela grande maioria de vocês. Eu gostaria que ele tivesse avançado além dessa casa dos 14,89, mas a gente não tinha nenhuma informação qualitativa para que ele pudesse avançar nesse sentido. O que eu não gostei de ver durante a semana passada foi o fechamento abaixo da casa dos 14,39, né? Eu aguardei pensando que esse patamar de preço aqui ele fosse sustentado também pelo mesmo motivo, que era uma ausência da quantidade de informações vindas do ponto de vista qualitativo. Isso acabou não acontecendo. A gente teve uma abertura no domingo por ontem, né? Agora, nesse momento, ele está tentando reagir aqui, mas de forma bem fraca, considerando que esse patamar de preço agora ele se transforma em uma resistência bastante forte, né? Então a gente vai precisar de notícias para que esse soja venha a trabalhar nos patamares superiores. Então, arredondando para a semana, a gente tem o potencial de andar 50 centavos para cima ou para baixo, né? Como vocês já sabem, com essa resistência forte aqui em cima, mas também uma resistência forte aqui embaixo, né? Eu chamaria a atenção caso a gente viesse a perder a casa dos 13,75, que não está na nossa previsão durante essa semana. A gente vai enxergar possivelmente o soja andando de lado aqui nesses patamares de preço até que a gente veja notícias qualitativas mais importantes. A principal notícia, que é uma especulação, não quero trazer isso como uma previsão, a gente está entrando em contato com as pessoas para ver mais informações, mas em se tratando do governo chinês, todas as informações são bastante restritas. Basicamente, aí falando das coisas que eu acredito, foi o sumiço do Xi Jinping desde que ele voltou da última reunião com a Rússia. Então as especulações lá são bastante fortes, né? As mais acentuadas falando a respeito de um golpe militar contra o Xi Jinping, o que não é a minha visão nesse momento, porque seria bastante difícil de mensurar ou de acontecer, né? O que tem de informação oficial é que a gente tem uma redução na quantidade de soja utilizado para a ração animal. Ele caiu de 15% a 13,2%, uma queda de 2,5% em relação a 2017, e o que economizaria basicamente, né, 11 milhões de toneladas de farelo de soja. A outra notícia importante que não está sendo dado valor suficiente é a questão da seca por lá, né? Eu informei vocês de forma exclusiva que é a seca mais importante desde 1951. Então a gente fica com dificuldade de ver as métricas e os impactos, né? Mas a gente sabe que eles podem acontecer e que
podem ser bastante severos, né? Então, em relação aos contratos futuros de soja, né, a gente tem quase todos eles, ou todos eles, trabalhando abaixo da casa dos 14,50. Isso não era o nosso desejo, mas infelizmente acabou acontecendo, né? Agora a gente tem isso aqui novamente como uma resistência, conforme eu havia dito para vocês. A parte boa dessa notícia é que a gente tem o soja para novembro de 24 trabalhando acima da casa dos 12,74, né? De novembro de 23 acima da casa dos 13,50. Ou seja, todo esse range de preço de agora para o futuro eles estão bastante próximos, né? O que confirma essa consolidação de certa forma mais forte. O que a gente precisa prestar atenção em relação às novas especulações sobre as áreas da América Latina, né? Então as consultorias já estão começando a se pronunciar e estão dizendo que a gente vai colher a América do Sul inteira 220 milhões de toneladas métricas na safra de 2022 e 23, considerando uma área de plantio em torno de 66 milhões de hectares, né? O que seria 21% em relação aos 182 estimados para a safra de 2021-22, quando a gente teve o problema da seca, que vocês sabem, então é normal que a gente venha trabalhar com números maiores. A nossa preocupação aqui é quanto maiores isso poderia ser. A gente já iniciou o nosso plantio, como vocês já sabem, e possivelmente 70% da produção da América do Sul vai vir do Brasil. Está se trabalhando com a casa de 152 milhões de toneladas. São dois pontos importantes. Um, a questão da migração do milho para soja, que acho que é natural até pela questão dos fertilizantes. Mas em relação à produtividade, eu preciso chamar bastante atenção, porque a gente não tem possivelmente as adubações adequadas e necessárias comparando com os outros anos para a gente poder estar falando de recordes, né? Além de a gente estar trabalhando um sistema climático de laninha que pode vir a afetar. Eu costumo não falar muito de clima por aqui, mas é importante a gente ressaltar esses primeiros pontos a respeito da produtividade da soja na América do Sul. O aumento da área está em torno de 3%, a gente tem que descontar a seca do ano passado, mas a gente tem números bastante sensíveis em relação à quantidade de produção de soja para 2023. Bom, em relação ao milho, a gente está conforme o combinado aqui, né? Um pouquinho de desarranjo em relação aos momentos, né? A gente chegou aqui abaixo da casa dos 88 por alguns minutos na semana passada, mas a gente continua mantendo a nossa previsão que em o câmbio sendo valorizado, a gente deve trabalhar com os preços do milho na B3 acima da casa dos 89 e 69 nesse momento, né? Então, possivelmente durante essa semana, a gente vai ver um fechamento aqui acima dessa casa, finalmente, né? E a partir daí, duas situações de preços bastante clássicas aqui na minha opinião. Um acima da casa dos 92 e depois indo trabalhar na casa dos 95,26. A gente lembra que essa consolidação ela está aqui desde 2021, né, onde a gente teve aquele avanço bastante significativo do preço do milho, que nos levou até a casa dos 109, mas depois uma consolidação que é bastante importante, que ela não vai deixar de ser pelos próximos períodos, né? A gente vê esse milho em um fechamento acontecendo aqui acima, que é a nossa previsão, a gente conseguindo em algum momento trabalhar nas casas superiores. Bom, ainda em relação ao milho B3, né, a gente tem característico aqui os contratos futuros, né, e é preciso que a gente chame atenção que o contrato de março de 2023 ele está trabalhando na casa dos 96,05, ou seja, se a gente transportar ele estaria trabalhando aqui nessa faixa de preço, né? O que também me faz pensar que ele possa atrapalhar com um aumento de preço daqui para o futuro, né? Bastante atenção quando a gente passar para o contrato de maio de 2023, que ele tem uma perda de preço não significativa, mas bastante importante. Por que não significativa? Talvez a gente tenha um patamar de preço sendo respeitado aqui na casa dos 82, como ele vem sendo desde setembro de 2021, né? Então, esse suporte ele foi somente perdido por duas vezes aqui em maio de 2021
e aqui em maio de 2022. Aqui ele está dizendo para a gente que talvez em maio de 2023 ele sofra uma pressão novamente, mas a nossa previsão para o milho DB3, por enquanto, ele vai ser manter essa consolidação. Esperamos que ele faça algum tipo de movimento mais alto aqui em relação a janeiro de 2023, como vocês já sabem de costume, onde a gente tem os preços mais avançados por questão de restrição de oferta. Bom, em relação aos preços de arroz, aqui a gente fez as nossas considerações a respeito das secas na China. A gente precisa ver que ela é bastante relevante. Eu fiz esse comentário no último relatório. Desculpa até se eu fui um pouco agressivo em relação às informações, mas continuo mantendo, né? Considerando que a gente tinha as nossas previsões de secas aqui embaixo e toda essa reação de preço durante vários períodos de tempo, onde a seca não era nem cogitada de que existia, né? Quando a gente vê esse movimento, principalmente esse aqui, ó, de rejeição do preço logo que ele chegou na casa dos 16,75, confirmando com a ação dos mercados do Oriente, né? Aqui a gente falou de uma possível realização, a gente, claro que não deseja nunca que isso aconteça, mas vê como saudável para o mercado como um todo, né? Então, agora aqui a gente tem, eu não movimentei as linhas, mas a gente tem uma resistência bastante forte aqui na casa dos 17,80 como uma nova resistência, né? Então, o nosso suporte ele foi perdido, que estaria aqui na casa dos 17,40, e a gente confirma a nossa realização. A nossa nova previsão para que ele possa vir a tocar aqui é a casa dos 17, seria o que ele poderia fazer durante essa semana, né? Considerando que ele teve 3 rejeições bastante fortes, aqui quando ele chegou nessas casas inferiores, aqui a gente já tem precificado de certa forma a seca, mas a gente não vai possivelmente deixar de fazer possivelmente um teste aqui na casa dos 16,90, aonde é uma boa área para os compradores. Eu sei que não é o nosso caso, né? Mas a gente precisa manter a nossa previsão de forma coerente aqui. Chamaria muita atenção caso a gente venha a perder a casa dos 16,70, que não é a nossa previsão para o médio e até longo prazo nesse momento para o arroz. Bom, em relação ao algodão, a gente foi contrariado a partir do momento que a gente encontrou uma resistência nos 96,81, acreditando que ele fosse fazer essa movimentação, que acabou não acontecendo. Então agora a gente tem uma nova realidade de preço, que possivelmente vai ser essa consolidação de preços que vem no patamar mais aqui embaixo, mesmo considerando que a gente está trabalhando em prejuízo na condução de uma lavoura de algodão para esse momento, né? Então, a gente espera que haja alguns toques aqui na casa inferior, na casa dos 90, como aconteceu por aqui, mas também é preciso a gente ver que teve uma boa reação de preços assim que isso aconteceu, né? Aqui a gente vai enfrentar uma resistência, esperamos que seja forte, né? O que não aconteceu, você vê que o preço passou direto. Aqui ele nem olhou os 96,81, contrariando a nossa previsão. Mas é preciso a gente seguir com as técnicas, né? Isso aqui não é feito à toa e nosso intuito é acertar mais do que a gente erra. Então, vamos manter a nossa técnica aqui com uma resistência aqui na casa dos 88 e que ele não venha tocar nos patamares inferiores de preço, onde aqui a gente teria uma resistência sim bastante forte. Por que eu digo isso? Compradores entraram violentamente nesses patamares de preço, onde está essa linha azul, então ele voltou para cá. Isso pode acontecer novamente. A nossa visão para o algodão para essa semana. Beleza? Uma boa semana para todos, bons negócios, e assim que tiver uma notícia relevante, a gente volta a entrar em contato.